Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Todas as terças, 19h30 e quinta-feira, a reprise às 21h30. Você também pode ver no nosso TV Meia Hora, que você entra lá no YouTube e pesquisa Meia Hora da Seguridade. Vai ver que já estamos com quase 30 vídeos lá no YouTube e pode ver a qualquer hora aí no conforto da sua casa, do seu trabalho. Hoje nós vamos ter um programa que vai falar sobre a força-tarefa que ocorreu lá no município de Rolândia. Rolândia, que é uma cidade ao lado de Arapongas e ali na cercania de Londrina, fica na região de Londrina. E temos ali um sindicato que temos o presidente Anderson coordenando lá a sua equipe, um grupo que está aguerrido aí na defesa dos direitos dos trabalhadores e também, então, em especial, com muita atenção e muito atento à questão da saúde do trabalhador. Por isso, o presidente Anderson, que assumiu aí há pouco mais de um ano, ele já vinha recebendo, junto com sua diretoria, Abel, Sidão, vários outros membros ali, o Zé, enfim, vários membros que estão na base, vinham recebendo o questionamento sobre as condições de saúde e trabalho. Esse sindicato, então, juntou determinadas provas, inclusive, fatos, e levou isso ao Ministério Público do Trabalho. Logo após o sindicato levar, passado um período, acabou que essa empresa, a Big Frango, foi vendida para o grupo JBS, onde haviam essas denúncias de saúde e condições de trabalho, de modo que, posteriormente, houve uma fiscalização na Big Frango, então agora JBS. E até por ser JBS, houve, talvez eu diria, até uma facilidade maior de resolver aqueles problemas que vinham já de muito tempo, anos e anos, vários problemas encrencados, enroscados ali, e que com a força-tarefa houve um grande impulso aí para resolver os problemas. Mas para a gente entender um pouquinho o modelo, o que é isso, né? Essa força-tarefa está acontecendo em inúmeros municípios, inúmeras fábricas do Paraná, também do Rio Grande do Sul, onde você tem um modelo diferencial, você tem um modelo aí que agentes públicos de diversos órgãos, aí Ministério do Trabalho, SUS, INSS, enfim, a Procuradoria do INSS também para a questão das ações regressivas, enfim, a Receita Federal neste evento em especial que ocorreu ali em Rolândia, na JBS, na Big Frango de Rolândia, houve inclusive a participação até do fisco ali para estar avaliando determinadas questões próprias ali da movimentação global da empresa. Então vejam que é um modelo moderno de um Estado, o Estado brasileiro cada vez mais se modernizando e indo ao encontro daquilo que o povo necessita, que é o quê? Empresas aí dentro do capitalismo que a gente vive, né? Mas empresas saudáveis do ponto de vista econômico, agora que não vão ferir a lei, né? Abusando de direitos, em especial de direitos trabalhistas dos seus trabalhadores. Então, dá uma olhadinha agora o que é esse modelo de força-tarefa. Olha aí, ó. Esse modelo de força-tarefa, ele foi referencial para a constituição de um mecanismo um mecanismo de articulação das entidades que estão aqui presentes para atuar em conjunto, somando seus esforços para a realização de um objetivo comum. A própria Receita Federal, ela tem a atribuição de fiscalizar o meio ambiente de trabalho, porque se houver uma sonegação de um direito relacionado ao meio ambiente de trabalho que represente a sonegação de um tributo, entra a Receita Federal na sua ação fiscal. Então, se uma determinada condição gera aposentadoria especial, ela não foi identificada, ela foi ocultada, e dessa ocultação deixou-se de recolher um tributo adicional para custear a aposentadoria especial, a Receita Federal atua e essa atuação gera uma fiscalização, um auto de infração e tudo mais. Isso nunca ocorreu. Então, essa junção
essa soma da Receita Federal nesse conjunto de esforços é algo muito positivo e a gente espera replicar esse modelo. A Advocacia Geral da União, recentemente, ganhou uma ação coletiva regressiva em segundo grau de jurisdição, inclusive de uma empresa do mesmo grupo, o Grupo JBS, né, que é a atual proprietária da Big Franco. Muito bem, agora que você já viu o conceito da força-tarefa, né, o que é esse modelo de organização do Estado brasileiro para que se veja, se verifique e se efetive o cumprimento da legislação, vejam só que ações que ela desenvolveu. O procurador Ehler vai falar um pouquinho aí, discriminar um pouco estas ações e olha que interessante, né? Desde questões aí de atestado médico, ajuizamento das ações, enfim, um dado interessante que ele fala, olhem só, em 2 meses ele constatou, a Força-Tarefa constatou 5.430 ocorrências de abuso de jornada de trabalho que não eram condizentes com aquilo que diz a legislação. Dá uma olhadinha no como o doutor ele descreve os achados dessa força-tarefa. Ajuizadas, mais de uma a cada 4 demandas ajuizadas, na Vara de Trabalho de Rolândia, vem da Big Franco, Lico Jandelli. Esse número se repetiu no ano anterior, no ano de 2013. Depois, em relação a atendimentos médicos, como é que isso... Bom, a gente já viu o que isso reflete no judiciário, né? Agora, na saúde dessas pessoas, tem alguma repercussão? Bom, são 4.000 empregados. 4.000 empregados. Em um ano, em apenas um ano, foram 10.600 consultas clínicas e 2.000 consultas ocupacionais. Isso dá 12.000. É como se fosse 3 vezes cada um desses empregados atendido pelo médico da empresa. E atendimentos de enfermagem para pegar algum remédio para dor, né, na grande maioria dos casos essa é a razão, foram 70.279 atendimentos, sendo que a população de Rolândia é de 62.590 pessoas. Ou seja, em um único ano, uma única empresa com 4.000 empregados recebeu em seu consultório, vamos chamar assim, de enfermagem, seu centro de enfermagem, mais pessoas, assim, repetidas vezes, do que a população de Rolândia inteira. Tá? Então, esse é um dado que demonstra também do que a gente está falando em termos de subnotificação não, de processo de adoecimento. Adicionalmente a esse processo de adoecimento, a gente, para caracterizar melhor ainda esse processo de adoecimento, a gente fez um relatório. Esse relatório foi até, acho que em parte, divulgado na nossa pesquisa de avaliação lá das condições de trabalho. Foram aplicados 393 questionários, né, de avaliação de queixas. Esse questionário ele tem lastro em ferramenta ergonômica validada internacionalmente. Esses dados a gente levou a um professor doutor em psicologia e análise estatística aqui de Londrina, e ele fez a análise desses dados para nós. E é importante informar a sociedade que as vestimentas que a Jandelli oferece são de qualidade tão ruim que 62% dos entrevistados disseram que elas não são adequadas, que elas não elidem o frio que elas sentem dentro da planta. Tá? E o ritmo de trabalho foi considerado rápido ou muito rápido para 60% das pessoas entrevistadas. 60% das pessoas entrevistadas consideram que trabalham rápido ou muito rápido todo dia, todos os dias. Mais de 80% dessas pessoas, terminam o dia cansadas, muito cansadas ou
exaustas. Elas se declaram exaustas no final do trabalho. 80% dessas pessoas se declararam cansadas, muito cansadas ou exaustas ao final do dia de trabalho. Mas um dado absurdo nesse contexto. Quase 30% dessas pessoas que informaram sentir desconforto durante o trabalho, quase 30% dessas pessoas disseram que esse desconforto, o desconforto é dor, aquele cansaço enorme assim nos braços, que não consegue nem levantar mais, dor e desconforto a gente colocou dentro desse mesmo contexto. 30% não passa sem remédio nunca, só tomando remédio para a dor passar. Tá? E um outro dado que me parece interessante, 50%, a metade delas tomou remédio nos últimos 12 meses para poder trabalhar, em razão do trabalho, teve que tomar remédio. Então a metade das pessoas precisou disso. E o serviço médico ele não é bem avaliado pela empresa, as condições de trabalho em geral também não são muito bem avaliadas como reflexo natural desses dados. Então, esse conjunto de informações, né, ele foi coletado a partir de um esforço gigantesco de todas as pessoas que compõem todas as entidades, inclusive o Fórum de Londrina, que aqui é representado pela doutora Iris. Isso é importante que os senhores tenham noção, porque gerou essa investigação em campo e o balanço geral da operação em relação às infrações, eu creio que quem deve dar é o Rodrigo Caldas, que é o auditor encarregado dessa análise. Não sei se é isso que você gostaria de saber agora. Né? Então, fica com você, Rodrigo, ali as informações de infrações, essas coisas. Né? Então, nesse contexto assustador, né, que o doutor nos mostrou, a gente fez um auto de infração muito significativo em relação a excesso de jornada. Né? Excesso de jornada. Foi levantado o ponto eletrônico, né, que todos os empregados batem diariamente, e de 1º de fevereiro a 31 de março, ou seja, 2 meses, em apenas 2 meses, nós tivemos 5.430 ocorrências de excesso de jornada. Tá? Esse excesso de jornada são jornadas de 10 a até 18 horas seguidas de trabalho seguido. Tá? Então você tem um ambiente insalubre, frio intenso, ruído intenso, riscos de lesões, de adoecimento, e você tem excesso de jornada neste ambiente, tá? Que é um fator extremamente importante para o agravamento do quadro dos empregados. Tá? Em relação às máquinas interditadas, né? Levantamos hoje que durante os dias de paralisação parcial das atividades, 50% da produção foi reduzida, né? Reduziu 50%. 4 setores inteiros ficaram parados. Tá? Dentre eles, o setor mercado interno, né, que são feitos pacotes de pedaços para a região, setor de congelamento, o setor de expedição reduziu bastante também a produção. E das 51 máquinas, a empresa regularizou 16. Tá? 16 eles conseguiram sanear o que a gente chama de risco grave iminente de acidente. Né? 3 máquinas foram eliminadas, né? Ou seja, sequer havia necessidade delas ali na produção, e estavam ali expondo os empregados de forma inútil, né? A risco, né? Desnecessário. E 32 permanecem interditadas, tá? Principalmente máquinas embaladoras de pedaços de frango. 32 máquinas interditadas ainda. Provavelmente semana que vem nós estaremos retornando ao frigorífico, né, para verificar se eles estão cumprindo a interdição, e à medida em que eles forem regularizando, serão suspensas as interdições das máquinas. Né? Que mais? Autos, né? Autos de infração. Foram lavrados em 5 folhas, 75 autos de infração, tá?
a maioria referente ao ambiente de trabalho, com as máquinas perigosas, a alta cadência imposta, né, pelas linhas, pelas nórias aos trabalhadores, né, que devem empregar alta velocidade e esforço, né, para cumprir suas tarefas, o mobiliário inadequado, o frio intenso, a falta de equipamentos de proteção coletiva, individual, né, adequados, né, aos riscos, né. Verificamos, por exemplo, no setor de recepção de aves, que é quando chega o caminhão com os frangos, né, os trabalhadores trabalhando sem nenhum tipo de máscara, luvas, óculos de segurança, e aí expostos a dejetos, né, das aves, alto risco biológico, e outras situações assim, inúmeras, né, de negligência da empresa, né, em oferecer um meio ambiente de trabalho sadio, né, aos trabalhadores. Né. Olhem só quanta coisa a Força Tarefa fez, está fazendo, né? E tudo isso, inclusive, geraram 75 autos de infração pelo Ministério do Trabalho. Que coisa, né? Bom, mas nós vamos chamar um intervalo rápido aí e já já a gente volta com outros dados dessa força-tarefa e do nosso sindicato ali de trabalhadores na indústria da alimentação de Arapongas e Rolândia. Já voltamos. A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA, apresentam o Programa de Treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA, www.rel-uita.org. Também por e-mail, contacnr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós. Estamos de volta aqui com o nosso Meia Hora da Seguridade, hoje conversando sobre as ações lá do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Arapongas e Rolândia, em especial uma atividade desenvolvida ali, liderada pelo nosso presidente Anderson, com um grande apoio da federação, presidente Hernani, né, da Federação Estadual do Paraná dos Trabalhadores da Alimentação, a FETIA, que tem dado inclusive não só um apoio à Rolândia, diga-se de passagem, Arapongas e Rolândia, mas a todos os sindicatos da sua base. E inclusive já tem tido uma certa experiência. O Hernani já está virando quase um fiscal do trabalho aí para a saúde e segurança no trabalho, pela sua atuação. Agora, eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês uma gravação que nós fizemos lá no encerramento também da fiscalização e qual vai ser o custo disso. Porque até aqui é bom entender que para muitas empresas tem valido a pena burlar a lei. É mais barato burlar a lei para um trabalhador ou outro ir lá buscar seu direito na justiça, enchendo inclusive a justiça trabalhista de processos, mas com acordinhos que variam 5, 10, 20 ou 30 mil, e isso é vantajoso para a maioria das empresas. Mas nessa nova estratégia do Estado brasileiro, a partir dos seus ministérios públicos, em especial o MPT, Ministério Público do Trabalho, esses valores têm mudado. Vejam só o que diz o Dr. Eiler sobre o valor que vai ser requerido pela violação de direitos trabalhistas. Vamos ver. Não é conservador o número de 50 milhões de reais. Não é conservador. No total, é possível que se chegue a algo na soma de todas as atuações a esse patamar. Tá? Olhem só quanto vai custar esse negócio de não atender legislação trabalhista a partir de agora. Nós temos inclusive histórico aí no judiciário trabalhista, né? O caso Shell Basf, por exemplo, que ficou em 500 milhões de reais o custo para a empresa. 500 milhões de reais. Ora, são valores que já não são
tão poucos. Então vale a pena a empresa contratar técnico, assessor, consultor qualificado para efetivamente mudar a sua situação de trabalho. E eu tinha falado um pouquinho do Hernani, né, que o Hernani já está virando até especialista aí na área de saúde e segurança do trabalho. Vamos dar uma olhadinha aí, o que fala o Hernani? Nós estamos muito satisfeitos com essa nova modalidade de força-tarefa realizada aqui no Estado do Paraná, dos órgãos da União, Ministério do Trabalho, Ministério Público, que foi um dos organizadores, em qual nós parabenizamos o Ministério Público como um todo por essa facilidade de ter feito o diálogo com a AGU, com o próprio INSS, fazendo toda essa sistemática, a Receita Federal também presente nessa força-tarefa aqui no Frigorífico Big Frango, agora JBS, para nós coroa assim, com êxito, com esse resultado nessa entrevista coletiva, onde que eles trazem aí esses inúmeros autos de infrações, as multas nesta empresa, nesse frigorífico que há horas burlava direito dos trabalhadores, eu posso dizer assim, ajudou muito a mutilar e tirar algumas vidas ali, né? Às vezes as pessoas ficam pensando o que é tirar a vida. Você tirar parte, tirar um braço, uma mão, uma perna de uma pessoa, você está tirando a vida dela porque ela fica sujeito à sociedade a diversas renegações, perseguições, que ela não presta mais, e isso estava acontecendo nessa unidade. E esse conjunto dessa força-tarefa capitaneado pelo Ministério Público, dessa forma diferente de atuação, e agora com essa situação que vamos ter ações regressivas, pensando-se de buscar ressarcimento para a sociedade do passado, bem como dar o suporte para o sindicato, para a federação e a nossa confederação, a CONTAC, de buscar a fiscalização sistemática a partir de agora, onde que não só essa, outras empresas também vão ser alcançadas, independente do número de trabalhadores, com esse módulo aqui iniciado no estado do Paraná, aqui em Arapongas, Rolândia, e que isso vai dar aso para nós, com certeza, a força para o movimento sindical, copiar os outros órgãos também nos outros estados, na cooperação, vamos estar divulgando para que isso seja realmente levado a cabo e a gente com certeza minimize, aproveitando a nossa Constituição Federal, a CLT e a própria ANR, que é uma conquista muito importante para os trabalhadores, a ANR 36, os trabalhadores frigoríficos. Isso, gente, é a nossa esperança, é a mudança no setor por essas condições precárias que nós temos de trabalho, sabe? Essas condições, essas extenuantes jornadas de trabalho, nós precisamos estar pensando, repensar esse modelo, sabe? De não aceitar, de não admitir essa jornada, esse ritmo, essa perseguição, esse adoecimento do setor. Nós, os trabalhadores, não podemos aceitar mais, precisamos mudar isso. E aí precisamos todos nós participar. Não é só o sindicato local, não é só a federação, não só a confederação, e não ficar esperando só dos órgãos públicos. É necessária essa união nossa. Como os órgãos públicos hoje estão se unindo, em razão das nossas reclamações aqui no estado do Paraná, em específico de Rolândia e Arapongas, isso é possível aí no seu município, aí no seu estado, aonde você está, você buscar levar a sua denúncia, você levar a sua reclamação no sindicato, no Ministério Público, na Receita Federal, na imprensa, denuncie, porque às vezes a gente fica conversando, falando, e a gente não leva a denúncia lá no Ministério Público, a gente não leva a denúncia no sindicato e não tem bola de cristal para adivinhar. E com isso, aqui o trabalho feito pelo nosso sindicato, através do nosso presidente Anderson Zanelato, deu certo. O menino novo assumiu o sindicato aqui em Arapongas e região, um trabalho fantástico, trouxe as denúncias para os órgãos do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, e culminou então com essa vitória, essa esplendorosa, vou dizer assim, fico contente mesmo com essa força-tarefa que aconteceu assim, de união, inclusive com a participação, né, da própria Polícia Militar do Estado, da Polícia Federal. Então muitos órgãos, 30 fiscais dentro de uma empresa, fiscalizando tudo, do início da entrada à saída, até a comida, a água que se bebe naquela indústria, foi fiscalizada, foi levantada a qualidade, e o resultado está nessas autuações que aconteceu por parte do Ministério do Trabalho e os outros órgãos com as ações que vão ser impetradas a partir da semana que vem, dos relatórios que saíram nesta tarde, neste dia, aqui em maio, na nossa região. E também o nosso presidente ali do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Arapongas e Rolândia, o Anderson Zanelato. Está um pouco mais de um ano, é um rapaz novo, um garoto aí que veio para fazer a diferença e já está desenvolvendo
junto com a sua diretoria, que eu até já citei Abel, Sidão, Zé, vários outros, já está desenvolvendo um trabalho muito interessante. Olhem só o que o Anderson fala sobre essa questão de saúde e trabalho e os trabalhos que têm sido desenvolvidos lá em Arapongas e Rolândia. Frente do sindicato faz pouco tempo, há 1 ano e 6 meses, 7 meses mais ou menos, e eu não tinha noção como que era, né? Você está do lado de cá e nem noção de quanto de pessoas envolvidas e preocupadas com os trabalhadores existem. Eu não tinha essa noção. E para mim está sendo uma experiência muito bacana. Eu sou ex-funcionário da Big Frango, hoje JBS. Para mim estar à frente do sindicato hoje, estar ajudando, né, de alguma maneira aqueles trabalhadores, aqueles amigos que ficaram lá, para mim é muito bom participar de uma força-tarefa desse tamanho como o que aconteceu em Rolândia nessa semana. Então, tem muita gente doente lá, Anderson? Sim, na minha época já tinha, né, o número de doentes, de reclamações, de atestados, eram muitos e hoje ainda continua, né? Mudou a empresa, mudou o dono, mas os problemas ainda continuam os mesmos. Então existe ainda muita gente doente lá dentro, ainda existe muita questão de não aceite de atestados e ainda existe sim bastante. E acidente de trabalho? Acidente de trabalho também, ainda existe, só que assim, deu uma melhorada assim, um pouco com a questão da NR, né? Que entrou em vigor há pouco mais de um ano aí, e deu uma melhorada assim, pela NR, mas ainda existe risco, existe acidentes lá ainda. Assim. Mas nós tivemos o caso da menina que cortou a mão, sim, pegou a mão sim. Na máquina. Como é que foi? Tivemos o relato de um acidente de trabalho que ocorreu lá mais ou menos uns 20 dias, de uma funcionária que pôs a mão numa máquina específica lá e essa máquina quase moeu o braço dela. Pelo que nós fomos atrás da funcionária, conversamos com ela, pelas informações que ela passou, isto é frequente na empresa, não tem uma proibição, mas também não tem ninguém que explique o que é para ser feito e o que não é, então deixam acontecer e é onde acontecem os acidentes. Não tem ninguém que dê uma orientação sobre isso, não. Muito bem, chegamos ao fim do programa, né? Vamos ter que terminar, meia hora vai muito rápido, mas só para encerrar eu queria mostrar um depoimento do Dr. Cícero, o advogado, sobre ato inseguro. Olha só o que ele fala. Às vezes a empresa tenta até dizer que foi um ato falho do trabalhador, tá? E às vezes tenta induzir o trabalhador a pensar igual a ela, né? Tipo a Andréia. Olha, a Andréia não tinha nada que enfiar a mão ali, entendeu? Foi ato falho dela, ela colocou a mão e por isso que fez o estrago, né? Que fez o acidente no braço dela. Mas de verdade, Andréia, a situação não é essa, tá? A situação aqui, é claro, o doutor falou, a NR12 diz que toda máquina ela deve ter proteções para que não permita que, no caso de uma rosca, que o trabalhador possa colocar a mão ali, né? E ainda mais no teu caso que você disse no começo da conversa aí, que todo mundo fazia isso. Vocês viram então hoje o trabalho que a Força Tarefa desenvolveu ali a partir das denúncias do sindicato de Arapongas e Rolândia, da alimentação, com vários depoimentos, e vejam que interessante, hein? Vale a pena lutar, confie que a coisa vai andar. Por pior que esteja o tempo ruim no momento, não se esqueça, a seguir é muito provável que venha um tempo bom. Um grande abraço e até a próxima.